Talvez você já tenha vivido noites longas demais, em que o corpo se cansa, mas a alma não encontra descanso. Noites em que você se ajoelha, ou simplesmente fecha os olhos na escuridão, e tenta falar com Deus, mas sente que suas palavras não passam do teto. Você reza, insiste, chora em silêncio, e, ainda assim, nada parece acontecer. Há momentos em que o silêncio de Deus dói mais do que qualquer resposta negativa. Porque, no fundo, você não está pedindo coisas impossíveis. Está pedindo direção, consolo, uma saída, um sinal de que não está sozinho. E quando esse sinal não vem, nasce uma pergunta que muitos têm medo de formular em voz alta. Será que Deus realmente me escuta? Essa pergunta não é sinal de pouca fé. Pelo contrário. Ela nasce justamente de um coração que acredita, mas está cansado de esperar. Um coração que ama a Deus, por isso mesmo, sofre quando não o percebe próximo. Muitos santos passaram por esse mesmo deserto interior, e entre eles, uma mulher que conhecia profundamente tanto a intimidade com Deus quanto a dor do seu aparente silêncio, Santa Teresa de Jesus. Nos conventos frios de Ávila, Teresa viveu longos períodos em que suas orações pareciam secas, vazias, quase mecânicas. Ela mesma descreveu esse estado como uma grande aridez da alma, onde cada Ave Maria soava como uma palavra lançada no deserto, sem eco, sem resposta. Havia dias em que ela se perguntava se Deus havia se escondido justamente quando ela mais precisava dele. Mas foi nesse lugar de silêncio, onde muitos desistem da oração, que Teresa fez uma descoberta que transformaria a sua vida espiritual, e pode transformar a sua também. Ela compreendeu algo profundamente libertador. O silêncio de Deus não é ausência, é uma forma diferente de presença. Quando tudo parece imóvel, quando nada muda por fora, Deus pode estar agindo de maneira tão delicada que nossos sentidos humanos simplesmente não conseguem perceber. Teresa escreveu que Deus, muitas vezes, trabalha primeiro no invisível. Antes de mudar as circunstâncias, Ele toca o coração. Antes de resolver os problemas, Ele transforma a alma que os enfrenta. E essa ação silenciosa, quase imperceptível, é justamente o que faz muitos acreditarem que suas orações não foram ouvidas. Talvez você também esteja vivendo isso agora. Talvez você reze há meses, ou até anos, pela mesma intenção. Talvez nada tenha mudado externamente. As dificuldades continuam, as respostas não chegam, e o céu parece fechado. Mas e se, sem que você perceba, Deus já tiver começado a responder? Santa Teresa percebeu que existem sinais discretos, marcas sutis deixadas pela graça divina, que revelam que Deus já ouviu a oração, mesmo quando tudo parece igual. Esses sinais não são espetaculares. Não são milagres visíveis nem vozes do céu. Eles nascem no interior da alma, pouco a pouco, transformam a maneira como a pessoa vive, sente e enxerga a realidade. O grande erro, dizia Teresa, é esperar que Deus fale apenas através do barulho. Porque o amor verdadeiro quase sempre se manifesta em silêncio. Ao longo deste caminho, você vai descobrir 7 sinais silenciosos que Santa Teresa identificou como evidências de que Deus não apenas escuta, mas responde. Sinais que talvez já estejam presentes na sua vida, sem que você os tenha reconhecido como ação divina. Não se trata de aprender a exigir respostas de Deus, mas de aprender a reconhecer sua linguagem. Uma linguagem feita de paz interior, de mudanças discretas, de força inesperada, de encontros aparentemente casuais, de uma sede crescente por Ele mesmo. Se você chegou até aqui com o coração cansado, sentindo que reza no vazio, permaneça. Talvez esta não seja uma mensagem para te ensinar a orar melhor, mas para te mostrar que Deus já está mais perto do que você imagina. E o primeiro sinal dessa resposta silenciosa começa de uma forma surpreendente, não fora, mas dentro de você. O primeiro sinal que Santa Teresa identificou como resposta silenciosa de Deus pode parecer estranho, quase contraditório. Não se trata da solução do problema. Não é a mudança das circunstâncias. É algo que acontece quando nada melhora por fora, mas algo profundamente real começa a mudar por dentro. É uma paz que surge onde, humanamente, só deveria haver desespero. Talvez você já tenha experimentado isso sem dar muita importância. A vida continua difícil, as perguntas continuam sem resposta, os desafios permanecem. E, ainda assim, em algum lugar profundo do seu ser, existe uma calma inexplicável. Não alegria eufórica, não empolgação espiritual, mas uma serenidade silenciosa, firme, quase como se algo sustentasse sua alma por dentro. Santa Teresa dizia que,
Quando Deus decide conceder uma graça importante, Ele primeiro pacifica o coração para que a alma seja capaz de recebê-la. Porque uma alma agitada, dominada pelo medo e pela ansiedade, não consegue acolher aquilo que Deus quer realizar. Essa paz não é resignação passiva. Não é conformismo. Não é desistência. Teresa era muito clara sobre isso. Ela chamava essa paz de uma tranquilidade ativa. Uma paz que não paralisa, mas fortalece. Uma paz que não adormece, mas desperta. Você já percebeu momentos em que, mesmo cercado por problemas, algo dentro de você dizia silenciosamente: continue? Mesmo quando tudo ao redor parecia ruir, você não perdeu completamente o chão. Não entrou em pânico como antes. Não se deixou dominar pelo desespero. Segundo Teresa, isso não vem da força humana. Vem do Espírito Santo, que começa a agir de maneira discreta, preparando o interior da alma. Deus acalma primeiro as águas internas antes de mover as montanhas externas. Ela observava que muitas pessoas desvalorizam esse sinal justamente porque esperam algo mais visível. Querem respostas rápidas, mudanças imediatas, intervenções claras. E, por isso, não percebem que essa paz interior já é um fruto direto da oração atendida. Quando a oração é sincera, mesmo em meio à aridez, ela cria espaço para que Deus trabalhe. Teresa dizia que o coração em paz se torna terra fértil, onde a graça pode ser semeada. Sem essa paz, qualquer resposta de Deus seria desperdiçada ou mal compreendida. Curiosamente, séculos depois, a ciência começou a confirmar aquilo que Teresa já sabia pela experiência espiritual. Estados de paz interior fortalecem o sistema nervoso, ampliam a clareza mental e melhoram a capacidade de tomar decisões difíceis. Mas Teresa ia além. Ela percebia que essa paz tornava a alma mais dócil à vontade divina. Deus não pacifica a alma para que ela fuja da realidade, mas para que possa enfrentá-la com sabedoria. Examine-se o coração agora, com honestidade. Mesmo em meio às suas lutas atuais, existe um ponto de quietude que você não consegue explicar racionalmente? Uma sensação de que, apesar de tudo, você não está sozinho? Que algo o sustenta quando deveria ter desabado? Se essa paz silenciosa está presente, ainda que frágil, Santa Teresa afirmaria com convicção: Deus já ouviu sua oração. Ele começou a responder não resolvendo tudo de uma vez, mas preparando você para atravessar o caminho que leva à resposta completa. Não despreze essa calma interior. Ela não é pequena. Ela não é insignificante. Ela é o primeiro sussurro de Deus dizendo: eu estou aqui. Confie. E quando essa paz se estabelece, algo mais começa a mudar, não nos problemas, mas na maneira como você os enxerga. É sobre isso que Santa Teresa fala no próximo sinal silencioso da resposta divina. O segundo sinal silencioso que Santa Teresa reconheceu como resposta de Deus é ainda mais discreto do que a paz interior. Porque ele não altera imediatamente o que você vive, mas transforma profundamente a forma como você percebe aquilo que vive. Os problemas continuam ali. As dificuldades não desaparecem. As perguntas permanecem sem resposta clara. Mas, misteriosamente, algo no seu modo de olhar muda. Santa Teresa dizia que, quando Deus quer conceder uma graça verdadeira, Ele primeiro nos dá olhos novos para enxergá-la. Antes de remover o peso, Ele ensina a carregá-lo de outra maneira. Antes de abrir o caminho, Ele ilumina o entendimento. Talvez você já tenha notado isso. Situações que antes pareciam sufocantes agora não provocam o mesmo desespero. O que antes parecia um beco sem saída começa a revelar pequenas frestas de luz. Não porque você se tornou mais otimista, mas porque sua mente passou a perceber ângulos que antes estavam ocultos. Essa mudança não nasce do esforço psicológico nem do pensamento positivo. Teresa insistia nisso. Ela afirmava que se trata de uma transformação que brota da oração verdadeira, daquela oração que continua mesmo quando não há consolo. Ela escreveu que, aos olhos puramente humanos, certos problemas se erguem como montanhas intransponíveis. Mas, quando a fé amadurece, essas mesmas montanhas se revelam como colinas atravessáveis. A situação é a mesma, quem mudou foi o olhar. Durante seus próprios períodos de crise, Teresa relatava algo impressionante. Pela manhã, certos desafios lhe causavam medo e angústia. Após horas de oração silenciosa, à tarde, essas mesmas situações se apresentavam de forma completamente diferente. Não porque algo externo tivesse mudado, mas porque, como ela dizia, recebia a mente de Cristo para compreender aquilo que vivia.
Quando Deus começa a responder uma oração, Ele não entrega apenas soluções prontas. Ele concede sabedoria. E essa sabedoria se manifesta como clareza interior. Ideias surgem sem esforço. Conexões inesperadas se formam. Caminhos aparecem onde antes só havia confusão. Você começa a perceber que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Que algumas respostas vêm em forma de processo. Que certas dores escondem convites ao crescimento. Essa percepção não elimina o sofrimento, mas o torna suportável e, muitas vezes, fecundo. Observe sua própria experiência recente. As dificuldades ainda existem, mas será que elas já não dominam seus pensamentos como antes? Será que você não consegue refletir com mais serenidade, tomar decisões com menos medo, aceitar limites que antes causavam revolta? Se isso está acontecendo, Santa Teresa diria que Deus já está respondendo sua oração. Ele está lhe permitindo ver a realidade não apenas com olhos humanos, mas com o vislumbre de sua perspectiva eterna. Essa mudança interior é um presente imenso. Porque uma situação pode aprisionar uma pessoa por anos, mas um olhar transformado pode libertá-la mesmo antes que as circunstâncias mudem. E quando Deus transforma o olhar, algo mais profundo ainda começa a acontecer. Uma força inesperada surge exatamente onde antes só havia fragilidade. Esse é o terceiro sinal silencioso, e talvez um dos mais surpreendentes, da resposta divina. O terceiro sinal silencioso que Santa Teresa identificou como resposta de Deus costuma surgir quando a pessoa já chegou ao limite. Quando o cansaço é real, quando a esperança humana se enfraqueceu, quando tudo indica que seria normal desistir. E, ainda assim, você continua. Não com entusiasmo exagerado. Não com euforia espiritual. Mas com uma resistência serena, quase inexplicável. Uma força que não parece vir de você. Santa Teresa dizia que Deus age de maneira paradoxal. Quando Ele quer fortalecer uma alma, primeiro permite que ela experimente profundamente a própria fragilidade. Só depois manifesta seu poder. Porque enquanto a pessoa confia apenas em si mesma, não aprende a apoiar-se inteiramente em Deus. Você já se surpreendeu com a sua própria capacidade de continuar quando, racionalmente, já deveria ter parado? Já percebeu que consegue enfrentar dias difíceis, conversas pesadas, decisões dolorosas, mesmo sentindo-se fraco por dentro? Essa força não é fruto de autoestima elevada nem de pensamento positivo. Teresa era muito clara. Trata-se de uma energia que nasce quando os recursos humanos se esgotam. Uma força silenciosa, constante, que não faz barulho, mas sustenta. Durante as reformas do Carmelo, Teresa enfrentou oposição, incompreensão, doenças graves e solidão. Havia momentos em que seu corpo estava exausto e sua alma, ferida. Ainda assim, ela continuava. E dizia algo profundamente revelador: quanto mais fraca me sentia, mais forte me descobria para cumprir a vontade de Deus. Essa força se manifesta de forma muito concreta. Você mantém sua vida de oração mesmo quando ela parece árida. Continua fazendo o que é certo mesmo sem reconhecimento. Não abandona responsabilidades importantes, mesmo carregando dor. Persevera em projetos que parecem pesados demais para suas forças naturais. Teresa comparava essa força a uma âncora invisível. As tempestades são reais. O vento é forte. Mas algo o mantém firme, impedindo que você seja arrastado. Muitas pessoas ignoram esse sinal porque esperam sentir-se poderosas, confiantes, cheias de entusiasmo. Mas a força de Deus raramente se apresenta assim. Ela se revela como fidelidade silenciosa. Como capacidade de permanecer. Como coragem para dar o próximo passo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Olhe para sua vida com sinceridade. Você tem demonstrado uma resistência que não condiz com suas limitações naturais? Tem permanecido de pé em situações que, anos atrás, o teriam derrubado? Se sim, Santa Teresa afirmaria sem hesitar: Deus já ouviu sua oração. Ele não retirou imediatamente o peso, mas está emprestando a você a sua própria força para atravessar o vale. Essa força é uma confirmação silenciosa de que você não caminha sozinho. E, enquanto ela o sustenta por dentro, Deus começa a agir tão bem por fora, de formas tão naturais que muitos chamariam de acaso. É assim que chegamos ao próximo sinal silencioso da resposta divina: as portas que se abrem sem fazer barulho. O quarto sinal silencioso que Santa Teresa reconheceu como resposta de Deus não costuma impressionar à primeira vista. Não vem acompanhado de luzes, milagres visíveis ou acontecimentos extraordinários.
Pelo contrário, ele se manifesta de maneira tão natural que muitos o atribuem simplesmente ao acaso. Santa Teresa dizia algo profundamente revelador: Deus prefere agir através de coincidências bem orquestradas. Quando não é necessário um milagre evidente, ele move a realidade com suavidade, integrando sua vontade ao fluxo normal da vida. Talvez você já tenha vivido isso. Um encontro inesperado que traz exatamente a informação que você precisava. Uma conversa casual que esclarece uma dúvida antiga. Um atraso que, mais tarde, você percebe ter evitado um problema maior. Uma oportunidade que surge no momento certo, sem esforço exagerado. Nada parece sobrenatural. Nada chama atenção. Mas tudo se encaixa. Teresa observava que, em momentos decisivos de suas fundações, portas se abriam de forma quase discreta. Pessoas apareciam oferecendo ajuda. Recursos chegavam sem explicação clara. Obstáculos que pareciam intransponíveis simplesmente deixavam de existir. E tudo acontecia de maneira tão simples que só olhos atentos conseguiam perceber a mão de Deus. Ela afirmava que Deus é um estrategista perfeito. Ele move as peças do tabuleiro da vida sem pressa, sem ruído, de modo que sua vontade se cumpra sem violentar a liberdade humana nem causar espetáculo desnecessário. O problema é que muitos só reconhecem Deus quando ele age de forma extraordinária. E, por isso, ignoram essas respostas delicadas, costuradas no cotidiano. Teresa ensinava que os olhos da fé veem providência onde os olhos da carne veem apenas casualidade. Quando a alma permanece em atitude orante, mesmo em meio às tarefas diárias, ela desenvolve uma sensibilidade especial. Começa a perceber que certos acontecimentos não são aleatórios. Que algumas portas se abrem exatamente no tempo certo. Que certas soluções chegam quando você já não estava mais procurando. Um telefonema inesperado. Um convite fora de hora. Uma ideia que surge durante uma atividade comum. Uma pessoa que menciona algo que toca diretamente sua situação atual. Tudo isso pode ser resposta divina disfarçada de normalidade. Reflita sobre os últimos meses da sua vida. Quantas coincidências favoráveis marcaram seu caminho? Quantas situações se resolveram sem que você precisasse forçar? Quantas portas se abriram quando você nem estava batendo? Santa Teresa diria que essas são pegadas de Deus na sua história pessoal. Sinais de que ele está agindo não acima da realidade, mas dentro dela. Deus não precisa interromper as leis da natureza para responder uma oração. Ele pode usar a própria estrutura da vida para conduzir você exatamente onde precisa estar. Mas enquanto essas portas externas se abrem, algo ainda mais profundo continua acontecendo por dentro. Um desejo crescente começa a queimar no coração. Uma sede que não se explica apenas por disciplina ou esforço pessoal. Esse é o próximo sinal silencioso de que Deus não apenas ouviu sua oração, mas está preparando algo ainda maior. O quinto sinal silencioso que Santa Teresa identificou pode confundir quem está acostumado a medir a vida espiritual apenas por sentimentos ou resultados visíveis. Porque, em vez de trazer saciedade imediata, ele provoca algo aparentemente paradoxal, uma sede maior de Deus. Quando Deus está prestes a conceder uma graça profunda, ele primeiro inflama o coração com mais desejo dele mesmo. Santa Teresa explicava que Deus raramente responde orações mornas com graças grandes. Antes, ele aquece a alma. Cria espaço interior. Desperta uma fome que não pode ser satisfeita por coisas externas. Essa sede não nasce do esforço humano nem de uma decisão racional. Ela surge quase sem aviso, como um chamado silencioso. Talvez você tenha notado isso recentemente. Uma vontade maior de rezar, mesmo quando a oração continua árida. Um desejo inesperado de permanecer mais tempo em silêncio diante de Deus. Uma atração nova pela palavra, pela Eucaristia, pela presença divina, mesmo sem grandes consolações sensíveis. A razão diz: nada está acontecendo. Mas o coração insiste: permaneça. Santa Teresa viveu isso de maneira muito intensa. Quanto mais pedia luz para suas fundações, mais sentia necessidade de permanecer em oração. Ela dizia algo profundamente revelador: Deus me dava fome dele para poder me alimentar melhor. Primeiro vinha o desejo, depois a graça. Esse aumento da sede espiritual não deve ser confundido com emotividade religiosa. Teresa alertava contra isso. Não se trata de entusiasmo passageiro nem de busca por sensações espirituais. Pelo contrário. Muitas vezes essa sede vem acompanhada de secura, de silêncio, de aparente ausência de respostas.
E, ainda assim, o desejo permanece. Você sente vontade de rezar mesmo quando não sente nada? Procura espontaneamente trechos da Escritura que antes não chamavam sua atenção? Experimenta momentos de saudade de Deus durante o dia, como se algo dentro de você o chamasse em silêncio. Segundo Santa Teresa, isso é sinal claro de que Deus já começou a responder. Porque a maior resposta que ele pode dar não é algo externo, mas ele mesmo. Quando Deus se oferece como resposta, ele primeiro dilata o coração para que seja capaz de recebê-lo. Essa sede é preparação. É expansão interior. É Deus abrindo espaço na alma para graças maiores do que aquelas que você pediu inicialmente. Por isso, Teresa dizia, não resista a esse desejo. Não o sufoque com distrações. Não o interprete como carência emocional. Ele é uma obra do Espírito Santo, preparando o terreno para uma intimidade mais profunda. E enquanto essa fome cresce dentro de você, algo começa a se manifestar também fora. Não em você apenas, mas nas pessoas pelas quais você tem rezado. Mudanças pequenas, quase imperceptíveis, começam a surgir ao seu redor. Esse é o sexto sinal silencioso de que o céu já se moveu em resposta à sua oração. O sexto sinal silencioso que Santa Teresa reconheceu como resposta de Deus é profundamente comovente, justamente porque muitas vezes passa despercebido. Ele não acontece diretamente em você, mas nas pessoas pelas quais você tem rezado. Não são mudanças dramáticas. Não são conversões espetaculares nem transformações repentinas. São alterações sutis. Pequenos gestos. Palavras inesperadamente mais suaves. Atitudes que revelam uma abertura que antes não existia. Santa Teresa observava algo essencial. Quando uma alma ora com amor verdadeiro por outra pessoa, Deus toca primeiro o coração de quem reza e, pouco a pouco, alcança também o coração de quem é apresentado a ele. Talvez você já tenha notado isso. Um filho que demonstra mais carinho. Um cônjuge que se torna um pouco mais compreensivo. Um familiar difícil que suaviza o tom. Um colega de trabalho que muda a postura. Nada parece extraordinário, mas algo é diferente. Essas pequenas mudanças não são fruto de manipulação nem de influência psicológica. Teresa era muito clara ao dizer que a oração não controla ninguém. O que ela faz é conectar corações à misericórdia de Deus. Ela explicava que a intercessão cria uma rede invisível de graça. Quando você reza por alguém com perseverança, você não força mudanças. Você oferece espaço para que Deus haja no tempo e na liberdade daquela pessoa. Santa Teresa escrevia algo profundamente belo. Quando oro por alguém, não apenas levo essa pessoa até Deus, mas trago Deus até ela. É por isso que as mudanças começam de forma discreta. Deus respeita o ritmo da alma humana. Muitos se desanimam porque esperam resultados imediatos. Esperam que a pessoa mude completamente, que a situação se resolva de uma vez. E, por não verem isso, acreditam que sua oração foi inútil. Mas Teresa ensinava o contrário. Deus começa sempre pelo interior. Ele transforma corações antes de transformar circunstâncias. Porque corações transformados geram mudanças duradouras. Observe com atenção. As pessoas pelas quais você tem rezado estão demonstrando, ainda que lentamente, versões mais abertas de si mesmas? Existe mais diálogo onde antes havia silêncio? Mais respeito onde antes havia conflito? Mais suavidade onde antes havia dureza? Se sim, Santa Teresa diria que essas são sementes da resposta divina. Deus está honrando sua fidelidade orante, mesmo que você ainda não veja o fruto completo. Ele age em silêncio, porque o amor verdadeiro não se impõe. Ele transforma de dentro para fora. E enquanto corações são tocados, Deus encontra ainda outra forma delicada de confirmar que está ouvindo você. Ele começa a falar diretamente à sua vida por meio de sua própria palavra. Esse é o sétimo e último sinal silencioso revelado por Santa Teresa. O sétimo sinal silencioso que Santa Teresa reconheceu como resposta de Deus é talvez o mais íntimo de todos. Porque não acontece fora, nem nos outros, mas no encontro direto entre Deus e a sua alma através da sua palavra. Não é que você force interpretações. Não é que procure respostas onde não existem. Simplesmente acontece. Um versículo que você já leu inúmeras vezes ganha uma luz nova. Uma passagem bíblica parece descrever exatamente o que você está vivendo. Uma palavra antiga se torna atual, pessoal, viva. Santa Teresa afirmava com convicção: Deus fala de maneira personalíssima a cada alma que o busca sinceramente. A Escritura, para ela, não era um texto do passado,
mas uma voz viva, capaz de atravessar os séculos e alcançar o coração humano no momento exato em que ele mais precisa. Talvez você já tenha vivido isso. Durante a leitura orante, uma frase prende sua atenção de forma incomum. Em uma homilia, você sente que aquelas palavras foram dirigidas diretamente a você. Alguém cita um versículo casualmente, e ele toca uma ferida ou uma dúvida específica da sua vida. Esses encontros não são coincidência. Teresa dizia que, quando Deus parece silencioso, muitas vezes ele está falando de forma mais sutil, usando a própria palavra como carta de amor personalizada. Ela relatava que, em momentos de grande incerteza sobre suas fundações, abria a escritura quase sem saber por onde começar. E, de repente, encontrava um versículo que dissipava o medo, trazia clareza ou confirmava um caminho. Era como se, segundo suas próprias palavras, Cristo me falasse diretamente através de palavras escritas há tantos séculos. Esse tipo de experiência traz uma certeza interior que vai além da lógica. Não elimina todos os problemas, mas produz uma confiança profunda. Você sente que foi ouvido, que não está caminhando às cegas, que há uma presença que orienta. Santa Teresa ensinava que a palavra de Deus se torna viva quando é acolhida com humildade e fé. Não como um oráculo a ser consultado, mas como um diálogo amoroso. Deus não grita. Ele sussurra. E quem aprende a escutar percebe que ele nunca deixa de falar. Se a Escritura tem se tornado mais próxima da sua realidade, se certos versículos têm iluminado suas decisões, confortado sua dor ou confirmado seus passos, Teresa asseguraria: Deus não apenas ouviu sua oração, ele está respondendo com sua própria voz. Não despreze esses momentos. Eles são sinais preciosos de intimidade. São confirmações silenciosas de que Deus está presente e ativo na sua história. Agora que você conhece os 7 sinais discretos da resposta divina, é preciso compreender algo essencial. Por que Deus escolhe agir assim? Por que ele responde de maneira tão silenciosa, tão gradual, tão interior? É isso que Santa Teresa nos ajuda a entender no último capítulo. Depois de reconhecer os 7 sinais silenciosos, Santa Teresa nos convida a dar um passo ainda mais profundo, compreender por que Deus escolhe responder dessa maneira. Por que tantas vezes ele age no silêncio? Por que suas respostas parecem lentas, discretas, quase escondidas? Teresa chegou a uma conclusão que muda completamente a forma de viver a oração. Deus sempre responde, mas seu maior interesse não é resolver rapidamente nossos problemas, é transformar nossa alma. A aparente demora de Deus não é desinteresse. O silêncio não é abandono. É pedagogia de amor. Deus vê mais longe do que nós. Enquanto pedimos soluções imediatas, ele trabalha naquilo que é eterno. Enquanto desejamos alívio rápido, ele constrói maturidade espiritual. Santa Teresa compreendeu que, se Deus respondesse sempre de forma evidente e imediata, cresceríamos pouco. Nossa fé seria superficial. Nossa confiança dependeria de sinais externos. Mas quando ele age no invisível, somos convidados a viver pela fé e não pela vista. Os 7 sinais que você conheceu têm algo em comum. Todos apontam para uma transformação interior. Mais paz. Mais clareza. Mais força. Mais desejo de Deus. Mais amor pelos outros. Mais intimidade com a palavra. Esse é o verdadeiro milagre. Teresa dizia algo profundamente libertador. A maior resposta que Deus pode dar a uma oração é tornar a alma mais semelhante a Ele. Porque uma alma transformada consegue atravessar qualquer circunstância sem se perder. Ela também deixava um alerta importante. Não devemos nos tornar dependentes dos sinais. Os sinais não são o objetivo. Eles apenas indicam o caminho. O verdadeiro destino é a confiança filial, viver na certeza do amor de Deus mesmo quando nenhum sinal é perceptível. Há 2 perigos, dizia Teresa. O primeiro é a incredulidade, que não reconhece Deus agindo de forma alguma. O segundo é a superstição, que vê sinais em tudo. O equilíbrio está em manter o coração atento, humilde e aberto, sem forçar interpretações. Os verdadeiros sinais de Deus sempre produzem frutos espirituais. Se algo gera mais paz, mais amor, mais paciência, mais confiança, isso vem de Deus. Se gera medo, ansiedade ou confusão, não vem. Quando você aprende a reconhecer Deus nas sutilezas, sua vida de oração muda completamente. Você já não reza como quem grita no vazio, mas como quem conversa com um amigo íntimo, presente e atento. Suas petições se tornam mais confiantes, não porque exigem resultados,
mas porque confiam no amor de quem escuta. Santa Teresa prometia: a alma que aprende a ver Deus nas sutilezas jamais se sentirá abandonada. Porque descobre que ele nunca deixa de agir. Essa percepção transforma também o cotidiano. A vida deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios e passa a ser um diálogo constante com Deus. Cada encontro pode carregar uma mensagem. Cada dificuldade pode se tornar um convite ao crescimento. Tudo pode se tornar oração. Se você reconheceu alguns desses sinais na sua própria vida, não guarde isso apenas para si. Muitas pessoas rezam hoje com o coração cansado, achando que Deus não as escuta. Talvez a sua experiência seja a luz que elas precisam para continuar. Se este caminho com Santa Teresa falou ao seu coração, eu te convido a permanecer conosco. E inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa, para continuar aprendendo a reconhecer a ação silenciosa de Deus, crescer na vida de oração e aprofundar sua intimidade com Ele. Lembre-se, Deus sempre responde. Sempre age. Sempre ama. Às vezes, só precisamos aprender a escutar sua linguagem.